Na última madrugada, voltou a chover forte no Rio. Na capital, várias ruas ficaram cheias de água. O Rio Botas, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, transbordou pelo segundo fim de semana seguido. E de novo... A chuva forte provocou 4 mortes e estragos em várias cidades de São Paulo desde sexta-feira. Depois de um fim de semana de temporais intensos em Sorocaba, o governo canadense e o governo americano mandaram alertas de que a concentração de frio e a densidade pode atingir 850 hectopascais. Sabe o que isso quer dizer? Que a temperatura pode ficar abaixo de 10 graus negativos nos estados do sul do país. E nos pontos mais altos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nos Estados Unidos subiu para 61 o número de mortos na onda de frio extremo que congela o país desde a semana passada. O estado do Oregon, na costa oeste, foi um dos mais atingidos. Os termômetros chegaram a registrar 40 graus abaixo de zero. De Israel está em alerta máximo na fronteira com o Líbano. Depois da troca de tiros entre os combatentes dos dois países, também houve bombardeios. Em outra guerra do Oriente Médio, o ministro da Defesa de Israel afirmou hoje que o país enfrenta combates em 7 frentes de batalha diferentes. Temos aqui outras notícias internacionais e algumas delas preocupantes. O presidente do Comitê Militar da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, disse que se prepara para um conflito com a Rússia. A declaração vem em meio ao anúncio do maior exercício militar da OTAN desde a Guerra Fria, com 90 mil soldados. A OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, anunciou ontem que vai fazer, a partir de semana que vem, o maior exercício militar desde a Guerra Fria. O exercício vai se concentrar nos países apontados como prováveis alvos de um possível ataque da Rússia: a Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia. Ao todo, a OTAN vai mobilizar 90 mil militares no exercício até maio, além de mais de 50 navios de guerra, 80 caças, helicópteros e drones, e também serão utilizados. China, Rússia e Irã estão unidos no Oriente Médio e os indícios de uma possível terceira guerra mundial começaram a surgir. Nós tivemos no dia de hoje o maior terremoto da história do Brasil. Nós tivemos um tremor de 6,6 na escala Richter, que atingiu uma região longínqua entre o Acre e o Amazonas. O documento confidencial vazado pelo jornal alemão Bild traz um passo a passo de como o Ministério da Defesa da Alemanha acredita que a tensão poderia escalar para um confronto direto com a Rússia. De acordo com o cenário mais sombrio, Moscou lançaria uma grande ofensiva contra a Ucrânia, reforçada por mais de 200 mil reservistas, e venceria a guerra ainda este ano. Em seguida, lançaria uma onda de ataques cibernéticos contra os países bálticos e a União Europeia. O próximo passo... A Alemanha traçou os próximos passos do exército de Vladimir Putin e previu um conflito entre a Rússia e os países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a partir de maio do ano que vem. O plano russo, descrito em arquivos secretos pela Alemanha, teria início já em fevereiro deste ano, com a mobilização de mais de 200 mil soldados. O objetivo seria obrigar as tropas ucranianas a recuarem até... A Rússia simulou hoje como responderia a um ataque nuclear por parte da Ucrânia. O presidente russo observou tudo de Moscou. Os exercícios das forças nucleares estratégicas da Rússia envolveram até submarinos e mísseis balísticos intercontinentais. Foi a primeira vez em 8 anos que o líder supremo do Irã fez o sermão público na celebração muçulmana de sexta-feira. Em vez de palavras de paz e consenso, o Ayatollah Ali Khamenei ameaçou os Estados Unidos, dizendo que se houver ataques contra o Irã, os americanos serão atingidos em uma proporção 10 vezes maior. A multidão respondeu com gritos de morte à América dentro e fora da mesquita em Teherã. A guerra da Ucrânia ficou um pouco mais perto do Brasil e isto ocorreu nesta segunda-feira.
transferência de tecnologia, montagem dos aviões aqui e eventuais vendas para fora. Um país neutro como a Suécia estipula suas próprias condições para transferir tecnologia, particularmente tecnologia bélica e seus produtos. Vladimir Putin mandou caças com mísseis supersônicos para monitorar a região onde estão 2 porta-aviões americanos. Na China, o presidente Xi Jinping se reuniu com o primeiro-ministro do Egito. Já o líder norte-coreano, Kim Jong-un, quer que o país acelere os preparativos para uma guerra, inclusive com arsenal nuclear. A China sabe que não pode igualar o potencial militar dos Estados Unidos. Portanto, em vez de travar guerras para conquistar países, ela está fazendo outra coisa. Era assim que a economia global era na década de 1980. Os países azuis significam que os Estados Unidos são o seu principal parceiro comercial. E os países vermelhos são aqueles que têm a China como seu principal parceiro comercial. Veja o que acontecerá nas próximas décadas. A China não se tornou apenas o principal parceiro comercial dos países asiáticos, mas também da Austrália, da América do Sul. A arma mais poderosa do arsenal russo é um míssil que pode levar 10 ogivas nucleares e atingir qualquer país da Europa e os Estados Unidos. É o míssil balístico intercontinental chamado de RSM-56 Bulava, que já foi testado e está pronto para ser usado. O terror brota da água. A arma mais da água. A arma mais poderosa do arsenal russo já foi testada e está pronta para ser usada. O míssil balístico intercontinental RSM-56 Bulava tem alcance de 10 mil quilômetros. A capacidade é para 10 ogivas nucleares, com um total de 150 quilotons, 10 vezes o poder de destruição da bomba lançada sobre Hiroshima. O governo do Reino Unido pediu para que os seus cidadãos evitem viagens ao Oriente Médio, porque o clima na região é de tensão. Morte à América. Um grito único que abafou muitas das divisões da região neste sábado. Milhares de pessoas tomaram as ruas de Bagdá para seguir o cortejo do general iraniano Qassem Soleimani, assassinado pelo governo dos Estados Unidos assim que desembarcou no Iraque. A Marinha Sul-Africana se juntou à Rússia e à China e um exército naval conjunto no Oceano Índico. A ação militar ela é feita na costa de uma província sul-africana e tem aí uma duração prevista até o dia 27 de fevereiro. E a Rússia testou mísseis no mar do Japão. Foi um teste para mostrar do que os russos são capazes. 2 mísseis com capacidade nuclear foram disparados pelo exército de Putin no mar do Japão. Decidiram unificar as forças aéreas. Agora, juntos, os países têm 247 caças de alta tecnologia. Campo de batalha, Ucrânia e Rússia tentam se reforçar para uma escalada do conflito no leste do território ucraniano. O exército de Zelensky comemora a chegada de novos armamentos e tanques britânicos. A Bíblia fala de um exército que vem do leste de Israel de 200 milhões de homens contra Israel. No tempo em que João escreveu, não tinha 200 milhões de pessoas no mundo. Mas se você pegar os inimigos de Israel hoje, os muçulmanos e a China, você põe 200 milhões de soldados. A Bíblia diz que o Eufrates ia secar e que eles iriam vir pelo Eufrates. Olhe agora, o Eufrates está secando. A Bíblia diz que nos últimos dias o sol aumentaria o seu calor e a terra ficaria seca e os homens seriam queimados por causa do aumento da temperatura. Esse aumento de temperatura global que está acontecendo, tem algumas pessoas que dizem, é só o aquecimento global, sim, e daí? Só que a Bíblia diz que ia acontecer. Então o Apocalipse fala de coisas que não fazem nenhum sentido no tempo. Então o Apocalipse fala de coisas que não fazem nenhum sentido no tempo em que João escreveu, porque não era para aquela época.
Apesar dos apelos de paz da comunidade internacional, promessas de vingança e ameaças de retaliação ainda estão nos discursos das autoridades iranianas e americanas. Em frente ao caixão do general assassinado, as lideranças máximas do Irã. O Ayatollah Ali Khamenei orou e por alguns minutos interrompeu o discurso emocionado. Do lado de fora, milhares de pessoas acompanharam o cortejo que percorreu as ruas de Teherã em carro aberto. Milhares de pessoas acompanharam o cortejo que percorreu as ruas de Teherã em carro aberto e durou até a noite. A filha de Qassem Soleimani disse que a morte do pai trará dias escuros para os Estados Unidos e para Israel. Zainab Soleimani afirmou que Donald Trump é o símbolo da estupidez e ameaçou. As famílias dos soldados americanos passarão os dias à espera da morte do Soleimani tão firmemente quanto antes. E em troca da sua morte, vamos nos livrar dos Estados Unidos na região, disse Ismail Ghaani, novo líder da Força Quds. Agora uma informação importante sobre esse conflito. Cientistas dizem que existem pelo menos 100 bombas atômicas americanas em bases aéreas de 5 países europeus. A Rússia cobra que a OTAN se desfaça desse arsenal. Vamos ver aqui no mapa? São 15 bombas que estariam na Bélgica, 15 na Holanda, 15 na Alemanha, 15 em uma base na Itália e mais 20 em outra base italiana, além de 20 bombas nucleares na Turquia. O governo americano chegou ou foi levado a chegar onde não queria no conflito no Oriente Médio, que é participar diretamente de combates, aumentando a possibilidade, que já é alta, de expansão da guerra. Hoje, rebeldes hutis que tentam impedir navegação comercial no Mar Vermelho, em solidariedade ao Hamas na Guerra de Gaza, atacaram um barco de guerra americano e um graneleiro, depois de terem sido bombardeados por americanos e britânicos. Para os americanos atacar os rebeldes, Para os americanos, atacar os rebeldes era uma opção ruim. Não atacar, pior ainda. E alianças regional, liderado pelo Irã, os hutis são parte desse sistema, eles são um exemplo de uma ordem internacional em rápida dissolução. Eles consideram que a maior superpotência do planeta, militarmente falando, os Estados Unidos, é o comércio internacional. O mesmo pensa o Hamas. E um número... A Finlândia se tornou hoje o 31º país integrante da OTAN. Essa troca de documentos simboliza a expansão bélica do Ocidente. A Finlândia, que historicamente mantinha uma posição militar neutra, decidiu embarcar na OTAN. A Aliança Militar do Atlântico Norte reúne agora 31 países, incluindo potências como o Reino Unido, França, Alemanha e Estados Unidos. Expansão bélica do Ocidente. A Finlândia... A gente acaba de receber uma informação aqui da produção. Um apoio naval sem precedentes, nesse momento, está no entorno de Israel, na margem de Israel, incluindo uma tropa de 15 mil soldados americanos. São imagens que estão agora na tela, nós temos agora o porta-aviões Gerald Ford, o maior do mundo, mais poderoso do mundo. Existem ainda outros como Eisenhower, Autoridades já haviam ordenado a retirada das pessoas no sábado devido à crescente atividade sísmica na região. A preocupação agora é com uma usina geotérmica que fica próxima e fornece também eletricidade e água aos 30 mil moradores. A região não sofria com erupções há 8 séculos, mas desde 2021, especialistas vêm notando sinais de atividade no vulcão. Você sabe que a Bíblia profetiza que haverá um exército de 1 milhão de homens vindo do leste, isso fala da China, e que o rio Eufrates secará para que este exército possa passar para Israel. Você sabia que nos últimos anos algo sobrenatural aconteceu e o rio Eufrates secou? O rio Eufrates, que sempre fluiu, secou, cumprindo a profecia bíblica. Cercarão Israel pelo norte e pelo sul. Agora, é interessante que nos últimos meses a Rússia entrou em um tratado com o Irã, assim como a Bíblia profetizou. O Irã está financiando 2 grupos terroristas, Hamas e Hezbollah.
O Hezbollah está no norte de Israel, Hamas está no sul de Israel, agora mesmo. Hamas está tentando convencer o Hezbollah, vamos atacar Israel. No Congresso mostrou que Putin não quer a paz e que o inimigo para ele não é só a Ucrânia. Os países do Ocidente querem acabar com a Rússia de uma vez por todas. Mas a Bíblia Sagrada mostra que até o juízo final ainda vão acontecer 3 principais guerras. O saudoso pastor Antônio Gilberto, no seu livro Calendário da Profecia, ele fala sobre a primeira guerra que vai haver até o juízo final, conhecido como a Guerra de Gog. Você quer conhecer acerca desta guerra? Leia Ezequiel 38, Ezequiel 39 e Joel capítulo 2. Esta guerra, quem é Gog na Bíblia, irmãos? Gog hoje corresponde à Rússia. E o Gog hoje corresponde à Rússia. E o que é interessante é que na profecia de Ezequiel 38 e 39, Deus diz 2 vezes: eu sou contra ti, ó Gog. Por que Deus vai intervir nesta batalha? Por 2 razões. Primeiro, porque Israel é o povo escolhido por Deus. Não existe Deus nenhum. E que se Deus existe, é proibida a sua entrada na Rússia. E por que a Rússia vai invadir Israel? Por 2 razões. Primeiro, por causa das riquezas que existem no Mar Morto. Então eles vão invadir Israel por causa das riquezas, do petróleo. Vai invadir Israel por causa da posição geográfica de Israel. Porque Israel é o centro do mundo. Israel é o relógio de Deus. Você quer saber por quê? A Bíblia é um livro tão extraordinário. Ezequiel foi um profeta do exílio babilônico. Daniel foi na primeira incursão em 606. Ezequiel foi na segunda, 597 a.C., nos capítulos 36 e 37 e 38 de Ezequiel. Ele dá uma cronologia do que está acontecendo nos nossos dias. Os capítulos 37, 38 e 39 do livro dos Tempos. A primeira, conhecida como a Batalha de Gog e Magog, será travada entre Israel e uma coalizão de nações lideradas pela Rússia. A segunda, Magog, um reino que fica na região da Rússia moderna. Obrigado, Barão, pelas informações. A guerra no Oriente Médio agora. Ela ganhou um novo capítulo hoje com um ataque do Irã no Iraque. 8 explosões foram ouvidas. O Irã afirma que utilizou mísseis balísticos para destruir uma alegada base de espionagem de Israel localizada no Iraque. Só que essa hipótese não foi confirmada pelo premier da região semi-autônoma do Kurdistão. A ação ocorreu perto do prédio do consulado americano na cidade de Erbil. 4 civis e outros 6 ficaram feridos. Europeus e americanos condenaram esse ataque da República Islâmica. Até então, apenas grupos apoiados pelo país, como o Hezbollah e o Houthi, estavam realizando confrontos diretos. Os Houthis voltaram a desestabilizar o Mar Vermelho. Uma embarcação comercial americana foi atingida. Já são cerca de 30 ataques a cargueiros nessa importante rota marítima global. Os Estados Unidos voltaram a bombardear o grupo radical nesta terça-feira e, de acordo com oficiais americanos, destruíram mísseis que estavam prontos para serem lançados.